Em nosso estudo de hoje, a lição 7 do Livro da Esperança, que tem como título Ante o Livre-Arbítrio. Começa com o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7. Não te admires de que eu haja dito ser preciso que nasças de novo. E um trecho do capítulo 4, texto 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não há, pois, duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, de onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Vamos ao texto. Surgem aqui e ali aqueles que negam o livre-arbítrio, alegando que a pessoa no mundo é tão independente quanto o pássaro no alçapão. E justificando a assertiva, mencionam a junção compulsória do espírito ao veículo carnal, os constrangimentos da parentela, as convenções sociais, as preocupações incessantes na preservação da energia corpórea, as imposições do trabalho e a obediência natural aos regulamentos constituídos para a garantia de ordem terrestre, esquecendo-se de que não há escola sem disciplina. Certamente todos os patrimônios da civilização foram erigidos pelas criaturas que usaram a própria liberdade na exaltação do bem. No entanto, para fixar as realidades do livre-arbítrio, examinemos o reverso do quadro. Refletamos ainda que superficialmente nossos irmãos menos felizes para recolher-lhe a dolorosa lição. Pensemos no desencanto aqueles que amontoaram moeda por longo tempo, acumulando o suor dos semelhantes, em louvor da própria avareza e sentem a aproximação da morte, sem migalha de luz que lhes mitigue as aflições nas trevas. Imaginemos o suplício dos que trocaram veneráveis encargos por fantasiosos enganos a despertarem no crepúsculo da existência, como se fosse arremessado e sem perceber a secura asfixiante do escabroso deserto. Ponderemos a tortura dos que abusaram da inteligência, reconhecendo à margem da sepultura os deprimentes resultados do desprezo com que espezinharam a dignidade humana. Consideremos o martírio dos que desvirtuaram a fé religiosa, anulando-se no isolamento improdutivo, ao repararem no término da estância terrestre que apenas disputaram a esterilidade do coração. Meditemos do remorso dos que se renderam à delinquência, hipnotizados pela falsa adoração a si mesmo, acordando abatido e segregado no fundo de penitenciário de sofrimento. Ninguém pode negar que todos eles, imanizados ao cativeiro da angústia, eram livres, conquanto os empeços do aprendizado na experiência física eram livres para construir, educar, entender e servir. Eis porque a doutrina espírita fulge na atualidade diante da mente humana, auxiliando-nos a descobrir os estatutos divinos, funcionando em nós próprios, no foro de consciência, a fim de aprendermos que a liberdade de fazer o que se quer está condicionada à liberdade de fazer o que se deve. Estudemos os princípios da reencarnação na lei de causa e efeito, à luz da justiça e da misericórdia de Deus, e perceberemos que, mesmo encarcerados agora, em constringentes obrigações, estamos intimamente livres para aceitar com respeito e humildade as determinações da vida, edificando o espírito de trabalho e compreensão naqueles que nos observam e nos rodeiam, marchando gradativamente para a nossa emancipação integral desde hoje. O estudo do livre-arbítrio é um estudo bastante interessante, é um estudo muito bonito, o free will, né, que é o livre-arbítrio. O que acontece? O livre-arbítrio, algumas pessoas contestam, como o Emmanuel está dizendo aqui no início do texto, como é que eu tenho livre-arbítrio se eu não me lembro de ter escolhido a família que eu caí, não me lembro de ter escolhido o corpo dessa maneira, com essa ou aquela característica? É engraçado, quem está aqui na Terra, né? Raramente você vai encontrar pessoas que estão satisfeitas com o próprio corpo. Sempre falar, podia ser dessa maneira ou daquela maneira. As pessoas falam que também não escolheram uma cidade, um local. Por que eu não nasci num país de primeiro mundo? Por que eu não nasci em condições assim, assim? E dizem que por isso não tiveram livre-arbítrio, coisa nenhuma. A primeira coisa que os espíritos dizem para a gente é que a gente tem, quando vem para cá, para a matéria, o esquecimento do passado, né? E essa influência tão grande da matéria também sendo da gente. Mas a gente fala para a gente, olha, a grande maioria de nós, aqui na Terra, a gente já tem condição de escolher sim, e escolheu sim. Mas quando a gente estava do outro lado da vida, a gente tinha uma visão mais imparcial, a gente tinha uma visão do espírito. E a visão do espírito, o espírito ele está olhando para frente, está vendo o que eu preciso caminhar agora para
galgar novos passos, para buscar novas moradas. Então, a visão acaba sendo diferente da nossa, que muitas das vezes a gente escolhe lá do outro lado nascer com uma determinada enfermidade que vai, de alguma maneira, limitar a nossa atividade aqui física para o nosso próprio bem mesmo. Aliás, já dizia no Evangelho, né, se os seus olhos for motivo de escândalo, arrancai, o que é melhor entrar no reino do céu sem um olho do que ser lançado onde haverá pranto e ranger de dentes. Né? Então o que acontece? A gente tem livre-arbítrio, sim. Agora, o estudo do livre-arbítrio, ele é um estudo bonito, porque é um estudo que, conforme a gente vai tomando boas resoluções, ele vai se abrindo. A gente vai tendo várias possibilidades que estão ao nosso alcance, que a vida vai nos dando de oportunidade mesmo. Agora, conforme a gente vai tomando caminhos errados, como foram alguns caminhos que Emmanuel teve a preocupação de enumerar para a gente, dando exemplo aqui nessa lição, né? Ele falou assim, o desencanto daqueles que ficaram juntando moeda e no final da vida tiveram uma doença, alguma coisa, e mesmo com todo o bolso cheio não conseguiu, né, curar o próprio corpo. Ou então as pessoas que trocaram as suas obrigações por fantasiosos enganos, os prazeres, né? E aí depois fala a tortura daqueles que abusaram da inteligência, vendo depois as consequências, quando chega do outro lado da vida, principalmente, vê que todo mundo é espírito, fala o que você fez comigo quando eu estava lá encarnado, o desprezo que eles sofrem. Ou então aqueles que desvirtuaram a fé religiosa, estavam na fé religiosa. Emmanuel enumera aqui, né, alguns casos, né, a delinquência, enfim. Foram escolhas que a pessoa fez dentro do seu livre-arbítrio, a sua livre escolha, mas que ela traz forçosamente dentro da lei de causa e efeito as suas consequências. A lei de justiça, a lei da misericórdia, e é isso que a gente estuda quando vem estudar a reencarnação. Então, a lei de causa e efeito, ela está sempre, né, aquela coisa da semeadura é livre, mas a colheita vai ser sempre obrigatória, não tem para onde correr. E a gente percebe o seguinte, tem uma frase aqui do Emmanuel muito, muito profunda, a liberdade de fazer o que se quer está condicionada à liberdade de fazer o que se deve. Eu só quero fazer o que eu quero e não faço o que eu devo fazer. Eu vou perdendo meu livre-arbítrio. Por isso você vai encontrar nesse mundo, que é um mundo de expiações, pessoas que absolutamente não têm o livre-arbítrio, porque estão, às vezes, num corpo muito deficiente, a deficiência mental, ou então estão com o livre-arbítrio bem limitado, porque não pode dar o livre-arbítrio totalmente para ele agora, porque dentro do processo educacional tem alguém aí, a gente fica naquela... Tem um grupo de pessoas aí, tem um pai, um Deus acima da gente, que nos ama, e tem um grupo de espíritos também que cuidam, são nossos tutores aí. Então eles ficam observando, programando, falando, peraí, como é que eu faço para esse espírito evoluir? Vamos tirar essa qualidade, vamos tirar aquela qualidade, vamos pôr capacidade, aliás, melhor do que a qualidade, vamos tirar essa, e vai ajudando a gente aos poucos, vai criando todo esse cenário para que a gente aprenda a andar com as nossas próprias pernas. Gente, assim como a gente aqui na Terra faz com os nossos filhos. O pai e a mãe que amam de verdade olham para os filhos e falam, vamos ver o caminho que eles vão traçar. Né? E vai procurando orientar ele da melhor maneira. Eles também vão orientando a gente, colocando a gente nesses cenários para que a gente desenvolva por conta própria. Mas se a gente começa a entrar nos erros, vai fechando. Agora, conforme a gente começa a acertar, vai abrindo um leque de opções para a gente. O que eu estou querendo dizer com isso? A minha prova, nesse momento, está sendo desenvolver uma determinada virtude. Quando eu desenvolvi aquela virtude, agora o que você quer escolher pela frente? Você tem até liberdade de escolha. Trabalhei a minha vida inteira na parte exata, eu sou um matemático, esgotei o conhecimento de matemática. O que você quer fazer agora? Agora eu vou para a área da medicina, ou então vou para a área jurídica. Você tem direito de escolha. Agora, se você errou, usou a matemática de maneira equivocada, usou para prejudicar, o que acontece? Você vai ser convidado a retornar, consertar tudo aquilo que você fez de errado, enquanto você não pagar até o último iota, como diz lá no Evangelho, você não vai ter a liberdade para poder prosseguir. Então o estudo do livre-arbítrio é um estudo muito bonito, porque é um estudo que vai ensinar que todo o processo educativo tem que ter disciplina.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.